Boa tarde, Bernardo. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, Américo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É importante registrar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam de eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Com alegria que a gente volta aqui para esse nosso bate-papo sobre acervos e ciências sociais. Esse é o nosso terceiro dia de encontro, a quarta mesa em que a gente está discutindo as aproximações entre esses campos e como é possível pensar a memória das ciências sociais a partir dos arquivos, sobretudo a partir dos arquivos pessoais. Meu nome é Carolina Alves, eu sou coordenadora do programa de arquivos pessoais do CPDOC e é importante registrar que esse evento se iniciou no começo de junho, no dia 8, no âmbito da quarta Semana Nacional de Arquivos. Esse ano foi integralmente realizada no ambiente digital, pelo Arquivo Nacional. Então foi um sucesso a semana e esse evento se iniciou nesse contexto. Aproveito para comunicar a todos que a gente tem mais um encontro na próxima segunda-feira, no dia 29 de junho, e nesse momento a gente vai discutir os arquivos pessoais de mulheres e memória audiovisual, sobretudo os arquivos de mulheres depositados no CPDOC, em especial o arquivo da antropóloga Ivone Magui, que foi organizado recentemente e já se encontra disponível para consulta online. Só para explicar como vai ser, alguns de vocês já devem estar acompanhando a gente aqui nos encontros, mas para explicar como vai ser a dinâmica do nosso evento de hoje. Vocês poderão fazer as perguntas para os palestrantes numa ferramentazinha que chama Q&A. Ela está no canto de baixo da página de vocês. E vocês podem fazer essa pergunta e interagir conosco por essa ferramenta. Na mesa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mercado editorial em ciências sociais, olhando particularmente o arquivo do Jorge Zahar, que foi recentemente depositado no CPDOC. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente recebe os dois professores do CPDOC, Américo Freire e Bernardo Buarque, a quem já aproveito para agradecer aqui formalmente pelo convite, por terem aceito o convite para compor com a gente essa mesa. Então, a gente vai começar, o Américo começa a apresentação, o Bernardo vai falar na sequência, mas independente do tempo da apresentação de cada um dos dois, vocês estão livres para já irem mandando perguntas que serão feitas ao final do nosso encontro. Então, vou começar pelo Américo e apresentando o professor. Américo é doutor em História Social pela UFRJ, é professor da Escola de Ciências Sociais da FGV, o CPDOC, e desenvolve pesquisas no campo da história política e da história dos intelectuais. Américo, muito obrigada por estar nessa mesa com a gente. É contigo. Eu vou passar. Você quer falar antes? Eu posso já colocar a sua apresentação? Não, vamos falar um pouquinho antes, depois Ok, eu peço para você colocar, tá, Carol? combinado. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, ao lado do Bernardo, meu caro amigo. Enfim, e agradecer a Carolina pelo convite, a Silvia também, ponderar, a professora Silvia também pelo convite. Enfim, é muito bom estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse personagem tão incrível que é o Jorge Zahar, né? Então, para a gente é muito bom. Eu e o Bernardo começamos a ver o arquivo, começamos a lá mexer no arquivo e adveio a pandemia, enfim. Então, a gente vai, na verdade, conversar um pouco sobre as primeiras impressões, as nossas primeiras impressões do arquivo, que a gente já percebeu que o arquivo é um arquivo muito rico e muito importante para a história das ciências sociais no Brasil e para a história do mercado editorial brasileiro também. Né? Então, enfim, para a história do livro, né? Para a história de muita coisa, para a história da Faculdade Nacional de Filosofia, né? Que a livraria era muito próxima. São muitas entradas para a gente pode pensar. Um pouco da história da intelectualidade carioca também. O arquivo apresenta aspectos das redes que se constituíram no Rio de Janeiro nas décadas de 50, 60, 70, e a Jazar e a livraria Ler
e a editora Jorge Zahar era um ponto de encontro dessa intelectualidade. Então, são muitas entradas, muita coisa, é um arquivo muito bom, que beleza que a gente conseguiu esse arquivo. Tá? Então, como eu falei, eu preparei um roteiro muito simples para orientar um pouco a minha fala a respeito do personagem, do arranjo preliminar que a gente fez, ainda, né, pode, obviamente, modificar esse arranjo, e dessas possibilidades de análise, de, enfim, né, de consulta, e que a gente espera, né, Carol, que logo isso a gente consiga resolver para colocar para o público. Né? Então, a gente pode começar, te peço, Carol, para disponibilizar aí para o pessoal, por favor. Claro. Então, aproximações, né, a gente já pode partir para outra. É. Eu mantenho o meu vídeo, Carol, eu mantenho o Pode meu deixar vídeo. seu vídeo aberto, tá Posso ótimo deixar assim. meu. Tá bom. Então, gente, como eu falei, né, eu preparei um roteiro básico, né, e dividi em 4 partes. Né? Primeiro, falar um pouco da aproximações. O que significa isso? A minha aproximação com o esquema, né? Contar um pouco aí de como é que eu cheguei a essa história, né? E um pouco como é que eu tenho manuseado, ou manuseei, na verdade, o arquivo há algum tempo atrás. Né? Segundo, eu vou falar um pouco também a respeito do editor, de alguns traços da sua trajetória pessoal e profissional. Né? Eu e Bernardo fizemos uma mini biografia que vai compor lá né, o acervo, né, posteriormente. Fizemos uma mini biografia, né, só para situar um pouco o personagem, para quem não conhece. Depois o arranjo preliminar também, como é que a gente começou a organizar o material. E, finalmente, que eu acho que vai ser a parte mais assim, interessante para a gente pensar, refletir, trocar ideia a respeito das possibilidades e a divulgação, como é que a gente, depois que assim, tiver disponibilizado, o que a gente pode divulgar, enfim, o potencial desse belo arquivo. Tá bom? Então, eu pensei em dividir essa minha exposição nessas 4 partes. Né? Carol, então, enfim, né, para mim, aí tem um lado pessoal, né, a gente vai ficando mais velho, lembranças, né, memories, né, a gente vai lembrando. Eu era não sei se o Fernando também, o Fernando também, mas eu, eu ia lá, gente, eu ia lá na Rua México, conhecia a editora, conhecia depois a Livraria Galáxia, não sei até que eles tiraram esse nome, né, mas é um nome interessante. Né? Enfim, ali na Rua México, no Rio de Janeiro, né, eu ia lá, quando a gente. Eu estudei no IFIX muito tempo, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, fiz mestrado, doutoramento lá, então eu vivia no centro da cidade. Eu adorava passear por ali, ir na Leonardo da Vinci também. A gente fazia um circuito das livrarias, né? Ali nos anos 70, nos anos 80, a gente fazia o circuito das livrarias. Enfim, e, obviamente que essa livraria a gente estava lá sempre, comprando coisas e gastando dinheiro, ficando vendo os livros maravilhosos. Então, para mim, tem um aspecto interessante também, né, assim, memórias, né, memórias de como é que eu vivia aqueles tempos ali da livraria, ficava muito impressionado com o acervo deles. Né. Isso tem a ver, como eu falei, estava falando para vocês, como é que eu cheguei a essa história. Né. Eu sou um historiador da política, do político, venho estudando no político, tal, mas venho há alguns tempos para cá me aproximando muito de forma muito cautelosa, vamos dizer assim, com a história dos intelectuais. Né? Fiz uma biografia do Frei Beto, que a gente pode trabalhar pensando aí no intelectual mediador. Enfim, e também eu recebi o convite de fazer um estudo também, um estudo mais curto, do Enio Silveira, que é o editor da Civilização Brasileira, que é também um personagem de enorme importância para o livro, para as esquerdas, para as editoras. É um grande personagem. Né? E aí me encantei, né? Porque o Enio é um personagem muito interessante por várias razões. Né?
né? Assim, além de ser um modernizador da civilização brasileira, de renovar, dar um outro sentido a essa editora tão importante, que hoje em dia existe, o selo existe ainda, mas está no grupo Record, né? O Enio também criou a Paz e Terra, né? E a Paz e Terra, a editora Paz e Terra, depois a revista Paz e Terra, e a Paz e Terra tinha uma conexão forte com as esquerdas cristãs, que tem sido meu objeto de análise nos últimos tempos. Eu falei, beleza, vamos escrever sobre o Enio, porque tem tudo a ver com a Paz e Terra. Eu estou de olho na Paz e Terra, na editora Paz e Terra. Estou pensando em fazer alguns estudos a esse respeito, que é muito interessante, como é que se cruzava ali marxismo e cristianismo naquele período. É bem, e a revista, uma revista de boa qualidade. Aí eu cheguei no Enio, e no Enio, claro que eu desemboquei no Zahar. Claro, porque o Zahar e Enio eram muito amigos, muito próximos, amigos íntimos, né? Enfim, e aí trabalharam juntos, enfim. E aí quando eu soube do que o servidor tinha captado esse belo arquivo, eu me prontifiquei, falei, oba, eu quero conhecer e tal. E quando o Bernardo também se prontificou, eu falei, melhor ainda, vamos trabalhar junto, ótimo. Então foi assim que eu cheguei ao Zahar. Claro que eu já tinha chegado ao Zahar, né, na livraria e nos livros, né? Série de livros. Eu sempre comprei muita coisa do Zahar, enfim, desde a História da Riqueza do Homem, que é um clássico do Zahar, até um long seller, que eles chamam, né? Assim, porque, né, assim, muitos e muitos anos de sucesso, né? Passando por muita coisa, né? Pelos livros do Gilberto Velho, que eu sempre li, enfim, muita coisa eu li na Zahar, né? E agora estar com esse arquivo é um prazer, na verdade, né? É um presente, né, na verdade, para a gente, né? Então foi isso. Então a gente começou, enfim, aí nesse sentido é que foi nesse momento que eu comecei a trabalhar aí com o acervo, né? Fizemos os primeiros contatos, né? A gente deu alguma olhada ali nos primeiros contatos e aí me veio essa ideia ali enfim, como é que a gente vai ver? Como é que a gente vai tratar do arquivo? Né? Aí eu me lembrei de uma grande figura, de um grande historiador, Michelet. É coisa de historiador clássico, né? Me lembrei, Júlio Michelet, um grande historiador, as pessoas sabem, e ele tem umas passagens maravilhosas, porque ele quis fazer a história do povo francês, né? E aí ele foi diretor dos arquivos reais, né? Então tem umas passagens ótimas que ele vivia aquelas fontes, né? Ele diz que na documentação ele ouvia os gritos, os sussurros daquela documentação. É muito interessante a maneira como o Michelet lida com... Eu até tinha separado um trechinho para apresentar para vocês, que eu acho bonito, assim, singelo. Claro que eu não me considero Michelet, nada disso, nem vou fazer, nem é o mesmo sentimento do Michelet, mas é interessante. Ele diz assim, ó, quer ver? Um trechinho pequenininho. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse texto, que é um belo texto sobre o Michelet. Ele diz, das galerias solitárias dos arquivos, por onde eu errei por 20 anos, Michelet disse, né? Nesse profundo silêncio, os murmúrios vinham, no entanto, aos meus ouvidos, né? Os sofrimentos longínquos de tantas almas sufocadas nas suas velhas idades queixavam-se em voz baixa. Com que te divertes? Sabe tu que os nossos mártires, depois de 400 anos, te esperam? Foi na firme crença, na esperança da justiça, que eles deram a vida. Teriam o direito de dizer: história, conta conosco, os teus credores te ordenam, nós aceitamos a morte por uma linha tua. Enfim, é essa relação assim visceral, que é muito bonita, né? do Michelet com as fontes que eu me lembrei ao começar a lidar com aquela documentação. Né? Outro dado que é interessante também, eu já
obviamente, lidei com muita documentação, e até alguma documentação do CPDOC, uma documentação assim, de arquivos mais contemporâneos, e tal, arquivo do Gás, ou do Azeredo e tal. Mas esse eu estou muito curioso e muito interessado. E eu quero ouvir os murmúrios, né? Porque é essa coisa do método, né? Assim, tem muita coisa ali naqueles documentos, né? Tem a maneira como se organizou, né? Tem muita gente ali presente, né? Isso aqui é bacana, isso aqui é legal, assim, né? É um convite para os jovens historiadores, os antropólogos, todo mundo, né, mexer e ter sensibilidade para perceber essas coisas, né? E os arquivos pessoais, em particular, a Carol sabe melhor do que eu, são muito interessantes, né? Mas, enfim, então, inspirado aí com Michelet, né, e essa ideia dos etnólogos, da desconstrução do arquivo, né, os antropólogos estão, né, estão ensinando a gente, né, a lidar com os arquivos de uma outra maneira, né, as hierarquias que tem ali presentes, como se dá o processo de construção, todas essas questões que vocês certamente lidaram e estão lidando no seminário, né, eu acho que tudo isso me estimulou, me instigou, então fez com que, oba, vou lá, vou curtir aí essa de estudar aí o arquivo do Zahar. Aí, pode passar, Carol, também, por favor. E me corta o tempo aí, tá, Carol? Depois, de qualquer coisa, porque eu fico animado aqui Pode conversando. deixar, Américo. Tá bom. Então, vamos partir um pouco para a trajetória deixa eu achar aqui, do Zahar, né? Zahar é um pouco assim de... Eu coloquei duas fotos de propósito, né? Aqui uma foto do Zahar, à esquerda, ou direita, não, vocês estão vendo a direita e a esquerda, né? Sei lá. Bom, de um lado, essas fotinhos, assim, todas grudadinhas, é o Zahar, esse é o Jorge Zahar, né? O nosso personagem, várias fotos, gostei dessa foto, e do lado o seu dileto e explosivo amigo Enio Silveira. Né? Eu tenho os dois juntos porque, para mim, faz assim, todo sentido colocar os dois juntos. Né? Fez sentido, para mim continua fazendo sentido. Né? Mas o Zahar nasceu em 20, já Zahar nasceu em 20, ele é descendente de família franco-libanesa, né? Ele nasceu lá nas proximidades de Campos, depois ele veio para morou no Espírito Santo, depois ele veio para o Rio de Janeiro e vai trabalhar como livreiro numa empresa, né, de importação de livros, exportação de livros, muito cedinho, já na década de... Ele nasceu em 20, tá? Na década de 40 ele já trabalha como livreiro, e em 46 é que ele vai criar a Livraria Editoras Reunidas a Ler. Ele tinha 26 anos, quando ele cria a Ler ao lado dos seus irmãos, Ernesto e Luciano. Ele cria a Ler, e em 51 essa livraria vai para a Rua México. E aí que vai ser muito importante a localização na Rua México, né? Porque ali a livraria vai ser situada nas proximidades da Faculdade Nacional de Filosofia. E a Faculdade Nacional de Filosofia era um centro importantíssimo de ciências sociais e de outras coisas também. A Faculdade Nacional de Filosofia não era simplesmente filosofia, não. Você tinha vários cursos ali e vários personagens de primeira grandeza dando aulas ali. Você tem o Anísio Teixeira, Alcide Amoroso Lima, o que vocês quiserem, né? Enfim, então tem muitos intelectuais, é um centro fundamental, a FNFI, a famosa FNFI. Os arquivos estão situados atualmente no PROEDES, na Faculdade de Educação da UFRJ, é um belíssimo arquivo, o arquivo da Faculdade Nacional de Filosofia. E aí, o que o Zahar fez? Né? Eles se conectaram bem com o público universitário e criaram o que o próprio Zahar chamava de uma editora, uma livraria e uma editora universitária. Ele fazia uma distinção com o Enio. Ele dizia, né, que de quem conta essas histórias é o Paulo Roberto Pires, num belíssimo livro, A Marca do Z, né, a marca D, Z, ou do Z, não lembro, acho que é do Z. Eu acho que o Bernardo depois
pode me corrigir. Mas Paulo Roberto Pires conta essas belas histórias, um perfil que ele fez sobre Zahar e todo mundo que se interessa por ele deve ler, né? Mas, enfim, então, eles criaram a livraria, situaram a livraria ali na Rua México, criaram ótimas relações com os professores e os alunos ali. A livraria virou um ponto de encontro desde então, né? E ali ele percebeu que seria interessante traduzir manuais, traduzir e publicar manuais, né? Ou seja, atender ao público universitário da Faculdade Nacional de Filosofia. É assim que ele vai criar, em 57, ele vai publicar o seu primeiro livro, Manual de Sociologia, né? E aí cria-se a Biblioteca de Ciências Sociais. Então, é nesse contexto que a Zahar, é ali esse espaço que ele vai aproveitar para criar enfim, né? a livraria. Né? Enfim, e aí, né? E torna-se uma das mais importantes e vai publicar muita coisa. Né? Ele tinha predileção pelo campo das ciências sociais, né? Mas ele publica sociologia, antropologia, história, filosofia, psicanálise, ele tinha um interesse particular em psicanálise, a gente vai começar a ver isso também no arquivo. Né? E segundo dados que a gente encontrou ali, a gente encontrou um documento importante sobre a vida dele, a trajetória dele, né? E a gente já tirou esses dados de lá para compor essa mini biografia. Vocês terem uma ideia, entre 65 e 84, 1.200 títulos publicados. É impressionante, né? É impressionante isso, né? Enfim, né? E mais tarde, depois a sociedade com os irmãos vai terminar nos anos 80 e o Jorge vai criar Jorge Zahar. E vai manter o mesmo padrão. Manter a mesma linha, várias, enfim, vai criar algumas coleções importantes. Uma delas, eu reputo de muita importância, são Anos de Autoritarismo. Né? São anos, é uma coleção que surgiu já na época da chamada Nova República, ali, finalzinho do regime militar, começo da Nova República, são livros de bolso, são livros bem importantes que eles publicaram naquele contexto ali. E segundo os dados que a gente tem aqui também, entre 13 anos de atividade, a partir de 85, publica mais de 500 mil títulos também. Então, é uma imensidão, gente. Uma imensidão. Vocês imaginam, então, né? O significado, a importância, e belas traduções também. Belas traduções também, isso é muito importante. Primava pela qualidade, ele era muito exigente, parece, nas traduções, o que se diz a esse respeito. Então, a gente tem construído um acervo das ciências sociais no Brasil fundamental. Não existe ciências sociais no Brasil sem as obras publicadas pela Zahar. Simplesmente isso. Não sei se eu estou sendo enfático demais, mas eu acho que é isso, né? Posso estar enganado, né? Enfim, mas ele depois teve também uma participação no Sindicato Nacional dos Editores de Livros, também, tem esse papel, né? E ele vai falecer em 98. Né? Enfim, tem alguns traços. Né? Ele é um editor em tempo integral, publica tudo isso, né? Enfim, já há algumas obras a respeito do Zahar. Nesse material, eu situei algumas teses, cito o livro do Paulo Pires, Paulo Roberto Pires, A Marca do Z, A Vida e os Tempos do Editor. Eu cito, e aí depois a gente pode disponibilizar para quem quiser esse material aí, que vocês podem ter uma ideia, tá bom? Continuando, Carol.
Nem falei do Enio, né? Mas deixa para lá. Se eu falar do Enio aqui, eu não vou parar. O Enio, quer dizer, como eu falei, eles eram muito próximos, almoçavam sempre juntos. Enfim, tem muita história do Enio para contar, mas deixa para lá. Vou em frente, né? Depois a gente, se tiver um tempinho ali no debate, eu conto. Um arranjo preliminar, coloquei também alguns aspectos. O Bernardo, obviamente, vai poder complementar e falar melhor disso do que eu. Existe uma parte de correspondência, a gente já deu uma olhada em algumas cartas, uma delas eu fiquei muito interessado, porque além dele ser muito amigo do Enio, ele era muito amigo do Paulo Francis, que Paulo Francis é uma figura também muito importante na cultura do jornalista Paulo Francis, né? Eu já vi alguns, já tive a oportunidade de ler algumas cartas trocadas entre os dois. É uma correspondência interessante, tá? Bem interessante. Como eu falei, eles eram muito próximos, até o fim da vida, muito próximos, né? Era essa trinca aí, né? Eles se encontravam sempre, o Jorge, o Enio e o Paulo Francis, né? As coleções também, né, que é uma outra, no arranjo está presente também as coleções. Cheguei a dar uma olhada também nessa coleção, particularmente, anos de autoritarismo. A gente pode ver muitos os convites, as fichas, quem são as pessoas, né, como é que você está montando. Até uma coisa muito interessante, o histórico das coleções. Eu cheguei a perceber que não era esse nome, depois viram o nome. Você está entendendo? Então, esses bastidores a gente pode sacar enfim, por essa documentação que a gente depositou lá. Atividades editoriais, claro, contratos com várias pessoas que estão vivas até hoje lá, né? Enfim, programas, etc, etc. Documentos pessoais, né? Também, algumas outras coisas e tal. Carol, pode passar. Recorte de jornal, matérias, tem também essa parte. Repare, então a gente dividiu dessa maneira, né? Recorte, artigos. O Jorge era bem discreto. Ele era bem discreto, né? Porque não é que tem aquela história, o editor é os livros que publica. Essa parece que é uma máxima, né? Tem um artigo muito bonito que eu utilizei, nesse texto que eu fiz para o Enio, sobre o Enio, para o Enio, não, sobre o Enio, para o Enio, de repente foi para o Enio, né? Estou aqui, mas enfim, eu consultei um artigo bonito do Schwartz, como é que é? Luiz Schwartz. Luiz Schwartz fez um texto em homenagem ao Jorge Zahar. É bonito, é interessante. Eles eram também muito próximos. O Luiz Schwartz considerava o Zahar como uma espécie de pai, né? Então é muito legal, saiu na 451, naquela revista de publicações. Vale a pena vocês darem uma olhada, quem tiver interesse também. É muito bonito, assim, como é que ele... O Luiz Schwartz tem esse mesmo estilo assim, do Zahar, né? O Luiz, de vez em quando, escreve, publica livros, mas ele é mais, né, assim, tranquilo. Assim, né? Ao contrário do Enio, que era explosivo, escrevia muito, era prolífico. Né? Escrevia cartas o Enio escrevia cartas ao Marechal Castelo Branco. Era outro estilo, outra personalidade. Né? Mas o Zahar era... A gente tem que garimpar para a gente encontrar assim, algumas coisas. Há entrevistas também, sobre ele, nesses arquivos de jornal. E iconografia, não cheguei... A Carol parece que já disse que já tem alguma coisa, ela já está aos pouquinhos disponibilizando para a gente alguma iconografia. Estou me demorando, né, Carol? Já estou fechando, já estou terminando. Não, desculpa, Américo, eu estava só testando aqui. Não, se eu estiver demorando, você me fala. Cliquei sem querer. Mas iconografia tem também, né? A Feira de Frankfurt. Importante aí a parte mais privada, né? Porque a gente vai encontrar um pouco... Não sei se o Bernardo já teve a oportunidade de ver um pouco mais, né? Essa parte de iconografia ainda não tive contato direito ainda,
Mas, enfim. E para fechar, assim, rapidamente, aí passa, Carol, mais um. Isso, né? Enfim, quais são as possibilidades, gente? Quais são as possibilidades, né? Então, como eu falei, são inúmeras as possibilidades, né? A gente estava conversando antes aqui, a gente vai fazer entrevistas com os doadores, pessoas que trabalharam com ele, pensamos até essa ideia da gente fazer entrevistas com organizadores das coleções, quem sabe, né? Enfim, a gente está querendo compor esse acervo com algumas entrevistas. Isso ajuda muito, né? Vai ajudar muito a pesquisa, né? Uma coisa que a gente percebe é que é muito um arquivo da empresa, né? Onde é que está o Jorge, onde é que está a empresa, né? Parece que havia, e quem conta isso é o Leonardo na tese de doutorado dele, se eu não me engano. Como é que é o nome dele? Leonardo Nóbrega da Silva. Ele tem um trabalho que chama-se Editoras e Ciências Sociais do Brasil. Mas a área editora e a emergência das ciências sociais como gênero editorial. É um belo trabalho. Pela lenda, é um belo trabalho. Leonardo conta um pouco isso a respeito da relação dos irmãos, como é que se dava a relação dos irmãos ali. Né? E parece que, segundo Leonardo, parece que o Jorge era mais responsável pela linha editorial. Né? E, enfim, então, isso a gente pode confrontar nas fontes, verificar isso direitinho, né? Um pouco da divisão ali. Mas enfim, é um arquivo pessoal e um arquivo da empresa ao mesmo tempo. Né? A gente tem que lidar com isso. Né? Obviamente, é isso que a gente vai procurar também, a possibilidade de sacar o que eu chamei aqui de estilo do editor, né? As escolhas, a tomada de decisão, como é que ele tem contato com os autores, de que maneira, como é que isso é feito. Né? Eu sinto muito profissional, me parece. Assim. Aí, comparando de novo com o Enio era mais um pouco era mais tinha um outro caráter, não sei se mais artesanal, não sei. Também a gente percebe um estilo artesanal, mas aqui me parece um pouco mais profissional. Quero ver isso melhor, assim, sabe? Me parece mais estruturado, mais organizado. Né? Enfim, e obviamente que o arquivo vai permitir também a gente examinar a presença dele no mundo editorial, né? Os espaços públicos, né? As relações políticas. Né? Ele chegou, não sei se o Bernardo sabe mais, eu também mais alguns detalhes a esse respeito, ele chegou a participar daquele movimento dos trabalhadores intelectuais, chegou a assinar. Isso foi um negócio interessante ali nos anos de João Goulart, o Enio que estava capitaneando isso. Ele chegou a ser um dos signatários. Então, ele circulava nesse meio nacionalista, socialista, comunista, no Rio de Janeiro, desse campo amplo, assim, que eu poderia chamar do campo progressista, né? Ele circulava claramente, né? Mas de forma mais discreta, né? De forma mais discreta. Né? Enfim, e aí o acervo também vai permitir a gente perceber essas redes de intelectuais, os contatos dele no exterior me parece bem importante. Isso que a gente precisa ver. Há correspondência estrangeira, há correspondência com autores, há correspondência com editores estrangeiros, isso a gente já pode perceber. Né? E o último ponto, que aí é uma hipótese, não sei se o Bernardo concorda comigo, nem conversei com ele, mas eu acho que tem a ver com o processo de profissionalização, eu acho. O mercado, o campo editorial do Rio de Janeiro era muito forte, o Rio Capital, né? O Rio tinha uma tradição, o Rio é Zé Olímpio, né? E outra, São Paulo também, né? Mas eu acho que o Rio ainda era a capital do mercado editorial do Brasil nesse período, durante muito tempo foi isso, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nessa ideia, não sei, eu quero ver isso melhor. Isso é uma mera hipótese de trabalho para eu pensar melhor a respeito da profissionalização do campo editorial. Como eu estou pensando no Enio, que eu acho que pode ser, tem a ver com essas coisas. Tá? E, finalmente, Carol, o último slide tem a ver com bibliografia, referências.
vocês podem dar uma olhada aí, que a gente vai tá utilizando e vai utilizar mais. Tem um da Ana Cristina, que é a filha dele, que é o catálogo da exposição. Enfim, tem coisas muito legais. Enfim, gente, um arquivo show de bola. Arquivo, né? Você pode dizer. É um grande arquivo, uma grande aquisição do CPDOC, e é muito legal que veio na esteira já de uma linha que a gente vem construindo, né, agora, né? Então isso vai ficar muito bom, a gente vai poder articular esse com o Gilberto, né? Gilberto foi um colaborador assíduo, mais do que um colaborador, né? Enfim, né? Eu acho que o Gilberto, a posição do Gilberto nessa área é muito, muito importante. Na verdade, da família Gilberto Velho, porque o próprio pai do Gilberto Velho era tradutor. Né? Enfim, então a gente vai cruzar alguns desses arquivos. Né? Enfim, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá? Muito legal falar do Zahar, muito legal falar desse arquivo. Estamos aí. Tá? Obrigado. Obrigada, Américo. Foi ótimo te ouvir falar. Acho que é interessante a gente pensar esse panorama do mercado editorial em ciências sociais a partir da figura e da importância do Zahar, né? E eu achei muito interessante também como você narra seus diversos encontros e reencontros com o Zahar, desde aluno, da época de aluno do IFIX, até agora como um pesquisador e podendo olhar esse acervo. Evidentemente, nossa subjetividade sempre marca a maneira que a gente olha aquele arquivo, e aí vai ser interessante ver como vocês vão construir esse contato, né? Essas reflexões a partir desse, como esse Américo hoje olha esse arquivo, mas também sem perder de vista essa trajetória que você, ao mesmo tempo, narra lá desde os primeiros tempos de contato com essa obra, essa literatura, enfim, essa experiência do Zahar. Então, te agradeço muito, muito bom te ouvir. Agora a gente conversa com o Bernardo. O Bernardo, junto com o Américo, são os responsáveis pela organização do Arquivo Zahar, que está no CPDOC. O Américo é formado em Ciências Sociais... Perdão, o Bernardo é formado em Ciências Sociais pela UFRJ, é mestre e doutor em História Social da Cultura pela PUC Rio, professor da Escola de Ciências Sociais da FGV, o CPDOC, desde 2010, e tem na sua agenda de pesquisa temáticas voltadas para a história social dos esportes e a vida intelectual do Brasil no século XX. Obrigada, Bernardo. Muito boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado, Silvia. E queria também cumprimentar o meu parceiro nessa empreitada, que é o Américo, e também dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Esse sistema aqui é quase perfeito. O ideal seria a gente poder ver também a plateia, o público, mas fico muito feliz que haja interessados presentes nesse seminário, não apenas no encontro de hoje. Foi uma iniciativa extraordinária das colegas, queria parabenizar, acho que não poderia ver melhor a calhar uma reflexão que propõe essa convergência dos arquivos pessoais com a memória das ciências sociais, com a formação das ciências sociais no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas queria, então, cumprimentar a todos, né, já que não temos mais mesa presencial, nem uma roda, a gente tem pelo menos esse mosaico aqui que podemos nos ver nessas circunstâncias em que estamos dramáticas e que estamos vivendo. Então, eu queria, a partir da fala do Américo, fazer também algumas pinceladas sobre a possibilidade de ter esse contato desse semestre que está se encerrando e que a gente iniciou do Zahar, e também fazer algumas considerações pensando a relação entre ciências sociais, história e os arquivos. Esse é um seminário muito importante, eu me lembro de outros que foram organizados por instituições pares, também resultaram em livros, em publicações. Acho que a gente tem uma contribuição, uma renovação muito importante na área da historiografia e das ciências sociais também se aproximando dos arquivos. Isso eu queria ponderar. Acho que um dos motes do seminário é essa relação da sociologia, da antropologia especificamente, mas mesmo também da ciência política com os arquivos. E eu, como professor de interpretações do Brasil, que lido com escritores, com intelectuais, com os chamados clássicos do pensamento social,
eu sempre falo para meus alunos como é importante não apenas olhar para o conteúdo da obra, nem apenas para o autor, mas também a gente pensar nessa interface que é a vida institucional e também a vinculação editorial desses autores que a gente está lendo. E essa é uma discussão sobre as ideias, a formação das ideias, a circulação das ideias, que foi renovada, né? Eu não tenho a erudição do Américo para invocar Michelet, mas a historiografia contemporânea ela nos brinda com muitos autores, muitos historiadores importantes que renovaram o olhar sobre o livro, sobre a história editorial, sobre os processos até que também tem a ver com uma desconstrução do suporte livro. E a gente pensando na história moderna europeia, nos estudos do Chartier, os estudos do Robert Darnton sobre o iluminismo, que vai desvendar todo aquele mercado de livros subterrâneos que circula pela Europa. Enfim, mesmo Carlo Ginzburg, que pensa a circularidade cultural através dos arquivos judiciais. Enfim, a gente tem essa renovação do ponto de vista da historiografia, e no âmbito das ciências sociais a gente também tem tido um olhar mais atento nas últimas décadas, né, de professores que fizeram esses estudos sobre a formação, a autonomia dos processos de criação das faculdades de ciências sociais no Rio de Janeiro e São Paulo, estudos muito importantes que se tornaram referências nessa área. Se a gente lembrar, basta evocar os estudos sobre coleções, que tem a ver com as brasilianas, o retrato do Brasil, e que perpassa também a editora Jorge Zahar. Então, essa formação ali de meados do século XX, em que você tem a autonomia dessa área e a possibilidade de termos estudos também dedicados a essas figuras que estão ali nos bastidores, mas que são decisivas para o acesso que a gente vai ter aos livros. E acho muito interessante também que nós, professores da casa, possamos ter essa aproximação com os arquivos da Casa Acervo, do próprio CPDOC, né? Se a gente pensar historicamente no que foram as discussões sobre os intelectuais do Estado Novo, e a gente vê agora o incremento e a diversificação do perfil de arquivos pessoais que está se agregando à casa, né? Novos antropólogos, antropólogas. A gente teve um arquivo que eu comemorei muito, sobre o qual a Carolina vai falar na semana que vem, da poetisa Ana Amélia. Temos mais recentemente também o filólogo Antônio Wais, e acho que completando esse grupo de novas aquisições, que são aquisições muito importantes nessa nova frente de estudos, a gente tem o Jorge Zahar. Mas eu acho muito interessante que essa aproximação também se dê, já que a gente não consegue dar conta de tudo que a gente gostaria de estudar na vida, a gente passa, muitas das vezes, se realizando através dos trabalhos dos nossos orientandos, né? Eu queria ressaltar também que o nosso mestrado profissional tem se aproximado desses autores, dos editores, das livrarias, né? E queria ressaltar também que muito recentemente, a Américo pôde orientar um trabalho também exemplar sobre N. Silveira, foi a pesquisa que o Sérgio França desenvolveu e defendeu recentemente, mas também eu tive a oportunidade de orientar a Flávia Battistini, que fez uma bela pesquisa também sobre a livraria Leonardo da Vinci, e mesmo Jorge Zahar já foi objeto do nosso mestrado profissional com a Daniela Pou, que fez um estudo do catálogo Zahar entre 2001 e 2014. Agora, a Américo completou com umas belíssimas referências do Paulo Roberto Pires, das teses de mestrado de Fabiano Cataldo e de Leonardo Nóbrega, que tiveram lá que enfrentar o fato de buscar os arquivos, contando com a benevolência, com a ajuda e com a disponibilidade das famílias, e é muito bom que hoje esses acervos sejam incorporados para que eles possam se tornar públicos também de consulta, né, já que a democratização do conhecimento é tão importante. Então, a gente vê aí um conjunto de frentes que são muito legais para o avanço da pesquisa e da aproximação das diferentes áreas do CPDOC nesse sentido, né? Não apenas o corpo docente, mas também o corpo discente e os pesquisadores que estão ligados, os estagiários que estão ligados aí ao trabalho da documentação, com o trabalho técnico, e nesse sentido é uma grande aprendizagem para a gente. Logo que eu entrei em 2010 no CPDOC, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre arquivo, foi a primeira familiarização que eu tive, e na época a agenda era montar uma exposição sobre o acervo referente a esportes na casa, né? Esporte e política no acervo do CPDOC, junto com o saudoso professor Carlos Eduardo Sarmento. A gente organizou uma exposição
lá no centro da FGV Cultural, no centro do Rio, e ali eu pude conhecer um pouquinho de cada um desses acervos, do Clemente Mariani, do Geisel, do Tancredo, do Ulisses, Capanema, Getúlio Vargas, e a gente vê que tem uma agenda para o resto da vida para a gente lidar, né? Então é muito bacana, foi já uma ótima entrada, e agora, vamos dizer, esse segundo interesse também que me é muito caro, que passa por essa questão dos intelectuais, dos cientistas sociais, né, e essa discussão sobre a formação das ideias que tem a ver também com as linhas editoriais, com a política editorial no Brasil e com essas figuras que são figuras luminares, praticamente uma geração que faleceu nos anos 90, né, ao lado de Jorge Zahar, mas a gente pode mencionar Caio Graco, a gente pode mencionar o próprio José Olímpio, enfim, autores que criaram esse campo, que abriram esses horizontes e que permitiram ao público brasileiro contato de forma didática, de forma de coleções, de uma série de estratégias de difusão cultural do conhecimento científico, à luz de muitas das coisas que foram feitas de forma pioneira por Jorge Zahar. Então, a gente vê que as ciências sociais saem um pouco daquele pedestal de apenas tratar das ideias que estariam, né, de forma metafísica lá, consagradas nos livros canônicos, mas também pensar as circunstâncias, os condicionantes daquilo que permitiu a elaboração de determinadas obras. Então, muita gente, por exemplo, fala muito de Casagrande Senzala, né, um livro referencial das ciências sociais brasileiras, mas poucos sabem que foi Augusto Frederico Schmitt, né, o editor, depois poeta, depois assessor de Juscelino Kubitschek, que publicou, que lançou, que abraçou a ideia de fazer esse livro e lançar esse livro em 1933, ele que vinha promovendo escritores brasileiros como Jorge Amado, que também estreia nesse iniciozinho dos anos 30 com O País do Carnaval. Enfim, então, essa relação dos editores com os escritores consagrados é muito interessante a gente pensar. Se a gente, por exemplo, compara dois escritores muito importantes hoje para a área de pensamento social, a gente vai ver que o destino deles teve muito a ver com as estratégias editoriais do momento de seu aparecimento. Basta dar dois exemplos aqui, que é um deles, Euclides da Cunha, que lança Os Sertões em 1902, 1903, e, praticamente, junto a ele, Manuel Bonfim, que lança América Latina, Males de Origem, nesse mesmo momento. Um vai assistir a 3 edições em uma década, consagrado pela Academia Brasileira de Letras, pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, falece em 1909 a partir de uma fatalidade, mas, enfim, conhecendo os louros da sua publicação, e, de outro lado, Manuel Bonfim, que teve uma fortuna crítica muito tortuosa, e até ele se afirmar como um escritor importante para a nossa área, foi necessário atravessar várias gerações. Então, me parece sempre muito interessante a gente pensar essa relação dos escritores com os editores, e agora também uma frente que é muito interessante dos escritores com os seus arquivos. Eu mencionava seminários anteriores de arquivos pessoais, eu lembro um que foi feito há cerca de 10 anos atrás na casa de Rui Barbosa, em que colegas da minha geração de pesquisadores, por exemplo, estavam se dedicando aos arquivos do Georges Duby, né, um arquivo de um historiador importantíssimo da historiografia francesa, né, assim como o Miguel Palmeira, outro colega, né, e o Felipe Brandi, que fez esse estudo notável, orientado pelo François Hartog lá na França, e, ao mesmo tempo, o Miguel Palmeira fazendo uma pesquisa com Moses Finlay, um historiador britânico também muito importante da historiografia clássica antiga, né, que também se valeu do contato com os arquivos que ele fez lá na Inglaterra para desenvolver esse estudo dessa figura tão importante para a nossa historiografia. Então, essa relação dos arquivos, eu acho que tem proliferado, embora a gente ainda não tenha um acúmulo de arquivos de ciências sociais. A gente pode mencionar, por exemplo, o arquivo do Horaci Nogueira, no IFIX, a gente pode mencionar o arquivo do Celso Furtado, recentemente doado para o IEB. Temos, mesmo no Centro Cultural Banco do Brasil, está lá Zé Guilherme Merchior, um intelectual importante, uma referência importante nos estudos. Temos o Museu Casa do Oliveira Viana, que está lá em Niterói, né? Eu sempre tento fazer nos estudos de interpretações do Brasil, na disciplina, a gente fazer uma visita ao Museu Casa para conhecer, né, a ambiência desse também teórico importante aí do pensamento social brasileiro.
enfim, a gente vê esse interesse pelos arquivos crescente também na área de ciências sociais, que durante algum tempo relegava isso para os historiadores. Então, isso é muito interessante, e aí a gente chega à possibilidade, então, de se debruçar sobre o arquivo do Jorge Zahar, né, que foi doado recentemente. Eu também fiquei bastante entusiasmado quando eu soube da informação, fui conversar com o Celso, e aí a gente teve a oportunidade, juntamente com o Américo, de iniciar, né, de apenas iniciar essa conversa, esses trabalhos lá na Casa Acervo, no início desse ano, antes que a gente tivesse essa pandemia nos complicando um pouco mais. E aí, então, o que a gente vai apresentar aqui é um pouco o estado da arte, né, de um acervo que pode ser considerado relativamente pequeno para aquilo que ele, cotejando com os demais arquivos da casa, ele tem as proporções, vou dizer, pequeno no sentido quantitativo, mas, como disse o Américo, muito rico no sentido de abrir uma miríade de frentes de estudo que podem ser aqui desdobradas, né? Enfim, são 14 pastas, e aí eu acho que também é muito interessante a gente pensar, bom, a gente falava da historiografia francesa, mas também a ideia de um arquivo pessoal, né? Ou da ideia de indivíduo que a gente introjetou, que a gente arraigou do indivíduo moderno, né? E a gente pensa todas as influências que esse arquivo recebe, né? Porque, ao mesmo tempo, como bem mostrou o Américo, de início nós temos o quê? A Zahar Editores, né? Um empreendimento coletivo de 3 irmãos que haviam se iniciado no mundo da importação e distribuição e difusão de livros no Brasil, meados do século XX, uma família de imigrantes, acho que coloca um ponto interessante, migrantes libaneses, né? Pensemos as características da migração sírio-libanesa para o Brasil e a questão do comércio, a gente pensar também a questão do comércio de livros nesse horizonte. Então, quer dizer, a gente vê, quando falamos de uma pessoa, uma individualidade, o próprio arquivo denota que não há essa coesão de uma unicidade tão completa assim, porque a gente primeiro vê os irmãos, que são o Ernesto e o Lucian, através da formação do Jorge Zahar, né? Depois, a própria emancipação da Jorge Zahar Editora, em 1985, antes de um breve também contato com a editora Guanabara, uma fusão que aconteceu nos anos 70, e aí a gente tem a família, ou seja, os descendentes do Jorge Zahar, que também vão ser muito importantes nessa nova fase da editora. E se a gente pensar nos irmãos, a gente pode aí ascender ainda mais nessa genealogia, porque quem inicia esses livreiros é o sogro de um dos irmãos, que é o espanhol Antônio Herrera. Ele que faz essa iniciação e todos são unânimes em mostrar a importância dessa iniciação como livreiros para o trabalho editorial que vai ser encampado a partir dos anos 50. Né? E tem uma frase muito legal do Jorge, em que ele diz que editor não é intelectual, é aquele que tem a sensibilidade para o fenômeno cultural, sem perder o tino comercial, né? E lidando com uma ciência inexata, que é a ciência da editoração, né? Ou seja, quando você aposta no autor, você não controla os destinos, a repercussão que vai ter aquela obra, né? Então, isso é um ponto, acho que interessante para a gente pensar em relação ao acervo do Zahar, essas 14 pastas que foram organizadas, né? E a ideia aí de um arquivo pessoal restrito à figura do Jorge Zahar, né? Então, é muito interessante a gente perceber, bom, isso aqui, a gente fareja, né, Américo? Isso aqui foi o Jorge que guardou, né? E tem outras coisas que fica evidente que foram os filhos, ou até mesmo a neta, que continuaram a empresa. Então, tem esses aspectos que são muito interessantes da gente observar da organização, e acredito que a gente vai conseguir esclarecer algumas dessas dúvidas quando a gente tiver a oportunidade de fazer entrevista com os doadores, que vai ser muito importante também para compor a memória desse acervo, mas, enfim, acho que tem esse aspecto para a gente destacar. E tem outra frase do Jorge, que eu acho que também é brilhante, né, porque também é essa atividade de contato de rua, da livraria, com os seus clientes, né, que vai fazer ele ter essa, vamos dizer, encontrar, vamos dizer, ter esse feeling para entender esse público que estava se formando
no ensino superior brasileiro dos anos 40, dos anos 50, e decidir criar uma editora voltada para esse público. Né? De um lado, a gente tem o bacharel, né, aquele que vinha das ciências jurídicas, e do outro a gente tem o literato, né, o homem das belas letras. Né, e até toda a descrição humanística do Jorge nos aproxima dessa figura de alguém das belas letras, né, que gosta de ler os grandes romances franceses, etc. A França é uma referência muito grande para ele. Né? E aí a gente encontra o que ele fala, né, que os professores universitários não são os clientes do Jorge, né? Ele dizia, né, eles são meus consultores. E ele soube fazer isso nessa frequência, nessa assiduidade, que também acontecia na Livraria da 20, né? O Rio de Janeiro, nos anos 40, tinha 94 livrarias, das quais 80 estavam no perímetro do centro do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a livraria, desde 1951, situada na Rua México, a da Livraria Ler, depois vira a Zahar, a Galáxia, enfim, tem uma série de nomes, mas ela vai apostar nesse público a partir desse feeling que o Zahar, o Jorge, tem nesse contato com os professores. E aí também é muito legal o trabalho de pesquisa que a Lúcia Lippe fez da formação das ciências sociais no Rio de Janeiro e que também Marieta de Moraes Ferreira vem fazendo com as emendas dos cursos de história, os programas de história nesse período, para a gente entender a formação dessa coleção, dessas coleções. O Américo trouxe alguns números, a gente poderia incrementar. Em 1970 são 22 coleções, em cerca de 13 anos, é mais de uma coleção por ano que ele cria, são milhares de livros, e é isso que é muito interessante dessa historiografia para a gente entender, é toda essa cadeia de intermediários entre o autor e o editor, né? É o capista, é o revisor, é o tradutor, enfim, a gente tem uma série de elementos desse staff das editoras que são muito importantes para a gente entender como, de fato, o livro vai se tornar algo concreto, algo palpável e algo referencial para esses estudantes que estão se formando nas escolas superiores do Rio de Janeiro. Né? Então, um público que vai se massificando, né? Lembremos, anos 60, anos 70, como o público, a reforma universitária da Constituição de 67 amplia ainda mais essas bases, então a gente tem uma demanda por esses livros, e ao invés de simplesmente importar e distribuir, o que faz o Jorge? Ele traduz e oferece isso como bibliografia para o seu público-alvo, que são os jovens estudantes universitários que estão se politizando. Isso é muito importante nos anos 60, e embora fosse bem mais contido que ele, Silveira, o posicionamento de Jorge, né, cuja mãe era simpatizante de Prestes, que já tinha também lá aquele flerte com o anarquismo do Herrera, enfim, também evidente, né, uma marca de livros com essa temática mais à esquerda, de uma bibliografia de um marxismo cultural, da Escola de Frankfurt, vai investir em autores que vão se tornar muito célebres nesse contexto, como Erich Fromm, mesmo Léo Huber, muitos intelectuais nos Estados Unidos ligados também ao Partido Comunista, enfim, à esquerda, né, a Monthly Review, que era uma revista do campo socialista daquele período, que vai ser uma referência muito grande para o Jorge, e isso repercute também no tipo de livro a que vão ter acesso, a que vai ter acesso os alunos de ciências sociais, de história desse contexto. Né? Eu peguei um pouco assim o rescaldo disso, né? Quando eu entrei nos anos 90 no IFIX, o centro da cidade ainda era esse turbilhão de livrarias, de sebos, né? Muitos sebos que a gente percorria através dos livros, e nos anos 70 a gente também não pode desconsiderar, né? Também com essa explosão aí dos parques gráficos, das editoras, livros de alta qualidade, né? Livros de filósofos que a gente encontrava em bancas de jornal. A gente comprava a coleção Os Pensadores, da editora Abril, nas bancas de jornal, né? Um equivalente aí a R$10, mas, enfim, a gente tem um mercado de livros que se constitui e que se potencializa nesse momento, e as coleções do Jorge são decisivas para isso. Né? O carro-chefe, como a gente disse, as ciências sociais, mas diria que logo atrás vem a psicanálise, vem a psicologia, para além de uma série de outras das áreas
humanas, mesmo a administração, mesmo a economia, mas, enfim, sempre tendo esse tino comercial aliado a uma sensibilidade em relação a títulos, a autores, a obras, a um perfil que se coadunava, vamos dizer, ao tipo de estudante que nós tínhamos no Brasil de ensino superior desses anos 60 e 70. Então, acho que tudo isso vai aparecer de forma fragmentária, né? E a gente volta para o Ginsburg do paradigma indiciário, né? A gente tem nos arquivos esses elementos ali que a gente precisa recompor, né? A gente tem também esse mosaico que a gente precisa ir reconstruindo as peças, mas a gente encontra ali vários elementos que mostram essa presença. Então, a questão do catálogo está ali, né, nos manuscritos, como é que ele compunha o catálogo, como é que ele acompanhava a composição desse catálogo, né, registrando ali à mão, registrando no contato que ele tinha por correspondências com quem tinha os direitos desses livros, né? Então, o Américo mencionou a Paz e Terra, né, que de fato é uma editora também que aparece nesse momento. Acho que a gente tem também uma concorrência entre editoras nesse contexto. Então, por exemplo, um documento que aparece bem interessante no acervo, que a gente pôde já olhar, é uma disputa da editora Perspectiva, que é uma editora extraordinária de público acadêmico, do Jacob Ginsburg, de São Paulo, pelos direitos da publicação do Thomas Mann, de ensaios do Thomas Mann, que o Jorge Zahar assim, sonhava em publicar, mas que estavam lá com a perspectiva. Então, a gente vê esses bastidores ali das disputas nessa interlocução internacional com os agentes literários, com os agentes editoriais. Esse também é um ponto dessa cadeia de atores que estão ali sem muita visibilidade, mas que é bastante interessante a gente observar. Então, o acervo nos dá muitas pistas para entender essas redes de sociabilidade nacional e internacional, essas redes de amizade. Aí o Américo também frisou bem a relação dele com Paulo Francis, né, que era ali, acho que quase um trio ali entre ele, Enio e Paulo, que também vai ser atravessado por algumas polêmicas. Salvo engano, o Paulo Francis chega a dirigir uma das coleções, o Jorge o convida para dirigir uma das coleções, e então a gente tem isso. Tem aspectos muito interessantes dos acervos pessoais, porque eles estão ali num certo polo ali de contraste. Por um lado, a gente tem documentos que são muito da intimidade dos titulares. Se a gente pensar, por exemplo, a gente tem a foto do casamento do Jorge com a Anne em Buenos Aires, em 1949. Esse caso em 49 e no religioso acontece em Buenos Aires em 1951. Então, coisas da intimidade deles, as fotos de quando ele ia para o sítio em Secretário, em Petrópolis, coisas muito particulares, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os momentos solenes, oficiais, as condecorações, quando ele está no Salão do Livro em Paris, com a ministra da Cultura da França entregando uma condecoração, uma medalha. Enfim, a gente tem esses dois polos, duas facetas que o acervo nos traz. E no caso específico, e até extraordinário desse acervo, que não é regra no CPDOC, a própria doação de alguns exemplares dos livros originais que o Jorge teve, com as capas, com as dedicatórias, que também é um trabalho muito legal, que uma frente que foi feita na área de letras, que eu acho muito interessante. A Letras também saiu do pedestal de apenas ler a ficção, apenas ler um enredo, mas também buscar lá a crítica genética, né, entender essas outras composições do livro, né, as versões que tiveram o livro. Então, isso aparece pelo fato que a gente pode ter acesso também a essa rede. Então, tem autores assim que são autores da inteligência brasileira, né? Otto Maria Carpo, Paulo Ronay, Franklin de Oliveira. A gente tem uma interlocução e um apoio do Zahar, que é incrível, que está lá disponível para a gente reconstituir. E, por fim, acho que eu destacaria do acervo, é esse circuito de feiras internacionais, que lá nos anos 40, nos anos 50, ainda eram as feiras da Cinelândia. E você montava lá uma estande, vendia os livros,
um preço mais camarada, e estimulava o público que estava circulando no centro do Rio a comprar. Mas, pouco a pouco, isso vai sofisticando, né? A Bienal do Livro do Rio, de São Paulo, e as bienais internacionais. Então, nesse acervo, a gente encontra também, lá de 1977, pelo menos foi o que eu encontrei de mais antigo, a Feira de Frankfurt, quando o Zahar vai pela primeira vez à Feira de Frankfurt, que é um momento ali crucial para ele decidir o que ele vai publicar ou não. Então, a gente vê isso também em Lisboa, em Paris, mas, sobretudo, em Frankfurt, né, que vai se tornar uma das mais prestigiadas, a presença ali até os anos 80 e 90, muito frequente, do Jorge, em busca desses livros para serem traduzidos, para serem difundidos, né? Então, muitos dicionários, muitas enciclopédias, ele tinha em mira isso, né? A ideia de popularizar livros, né? E aí o grande exemplo disso é a História da Riqueza do Homem, com 300 mil exemplares vendidos desde 1962, né? Então, realmente, ele tinha um faro muito bom, né? Eric Hobsbawm, quando ainda não era o Eric Hobsbawm das eras, ele publica Rebeldes Primitivos, de 1970. Né? Então, enfim, isso com as capas, também são capas que é outro trabalho muito legal, né, de arte gráfica, que é uma outra também, que o Enio tinha lá na Civilização com Eugênio Ries, que a Zé Olímpico tinha com Santa Rosa, e ele vai ter uma série de designers muito, muito criativos que vão também, às vezes, nos capturar simplesmente pelo deleite que são as capas dos livros da Zahar, né? A começar pela primeira, que é a unidade tripartida do Max Bill, que dá origem a aquelas capas que a gente encontra na maioria, na coleção de ciências sociais. Mas, enfim, são alguns aspectos que a gente poderia aqui pincelar disso, que a gente simplesmente abriu, né? Abriu a caixa, e agora a gente tem que se aprofundar, e espero que em breve isso seja possível novamente, mas eu peço desculpas aqui se me alonguei, se me empolguei, mas é realmente muito rico, muito entusiasmante. E aí, então, agora agradeço a atenção de todos, e se tiver alguma questão, a gente pode continuar a conversar junto com o Américo. Obrigado mais uma vez, Carol, e muito obrigado também, Silvia. Muito obrigada, Bernardo, muito obrigada, Américo, muito bom ouvir vocês falando. Eu olho com muito entusiasmo, assim, o Bernardo falou sobre isso, sobre o crescente interesse das ciências sociais pelos arquivos, né? E eu olho esse movimento com muito entusiasmo, sobretudo pensando o arquivo não como pano de fundo, né? O arquivo como de fato questões de pesquisa surgem dos arquivos. E eu acho que vocês dois trazem caminhos muito interessantes, olhando o arquivo do Zahar, questões que podem ser postas a partir deles, né? E não o arquivo como mera ilustração. Então, um outro jeito de que as ciências sociais, eu acho que tem muito a contribuir, essa aproximação entre ciências sociais e arquivos pessoais, eu acho que são caminhos de reflexão interessantíssimos e se abrem para muitos, né, para muitas possibilidades. A gente tem várias perguntas aqui, então, assim, um público super interessado, agradecendo também a apresentação de vocês, e eu vou fazer um bloco primeiro, depois a gente faz o segundo, tá? Então, eu vou juntar algumas perguntas. A Juliana Marques agradece a apresentação de vocês e fala sobre se existem documentos digitais nesse arquivo. Em caso positivo, se vocês podem comentar sobre isso. E se é possível identificar, por curiosidade, ela pergunta, a caligrafia do Zahar nos documentos, se é uma caligrafia fácil de compreender. A Regiane também endossa essa curiosidade pela caligrafia do Zahar. E aí pergunta também, a Regiane Matos, agradece também, diz que está adorando o evento, e ela pergunta sobre o conteúdo iconográfico do acervo, se existem registros de viagens internacionais. O Kleber faz uma pergunta para o Américo, né? Ele pergunta: você comentou que o Jorge Zahar trocou muitas cartas com Paulo Francis. Quais são os outros personagens com os quais ele trocava correspondências? Alguns que você possa destacar. A Juliana fala também, acho que o Bernardo já comentou, mas ela
também pede para você falar mais um pouco sobre esses autores e editoras estrangeiras que estão presentes no arquivo. E aí, para fechar esse bloco, tem a pergunta da Patrícia Silva. E ela pergunta sobre a profissionalização do campo editorial no país, quais as possíveis relações de Jorge Zahar com outras iniciativas editoriais no Brasil no momento da fundação da editora? Perdão, pode repetir, Carol? Posso. Profissionalização. A Patrícia pergunta sobre a profissionalização do campo editorial no país. Quais são as possíveis relações de Jorge Zahar com outras iniciativas editoriais no Brasil no momento da fundação da editora? Ok. Podem tocar. Quer começar, Bernardo? Quer que eu comece? Posso começar. Pode começar, Américo. Então tá, obrigado pelas perguntas, né? Assim, enfim, eu não vi documentos digitais. Não sei se o Bernardo chegou a ver alguns documentos. Tem, Carol? Não vi. Não. Não vi, não, Ju. Não vi documentos digitais, não. A caligrafia, eu acho que a gente tem ali, sim. A letrinha dele, a gente tem, sim. Tem lá os registros de caligrafia, as indicações. Certamente a gente tem a caligrafia dele, sim. E, enfim, e a gente está de olho nela, né? Isso aí é bem importante, muito importante, né? A caligrafia. Como muito importante também as dedicatórias, né, Bernardo? Você falou, né? Outro dia eu descobri um livro, uma aluna minha que está estudando, apreensão de livros, a Paula, uma orientanda minha, e ela também outro dia citou um desses livros sobre dedicatórias. Parece que já há uns estudos sobre dedicatórias, né? Vamos incorporar isso aí para a gente ver as dedicatórias dos livros também, mas é interessante. Mas a caligrafia, sim. Sobre personagens, assim, eu vi a carta do Paulo, que me interessou, porque eu sabia do Paulo Francis, né? Eu sabia da relação íntima, e aí eu me foquei na carta do Paulo. Há muitas cartas tratando disso que o Bernardo falou. Opa! Acho que o Américo... Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Guardar um pouquinho para ver se ele volta. Mensagem para ele. Mas acho que você pode deixar que a gente contacta ele aqui. E você pode fazer o seguinte, Bernardo, você pode ir tocando as suas perguntas, o que você... E aí a gente aguarda o Américo voltar, enquanto isso. Tá. Pode ser? Tá bom. Claro, pode ser sim. Então, muito obrigado, Juliana, obrigado, Regiane, também Kleber, embora tenha endereçado ao Américo, e a Patrícia, que fizeram essa primeira rodada de questões. De fato, a gente teve ali o mês de março, basicamente, para ter o manuseio, o contato e a iniciação com esses documentos. Foi também fundamental a presença dos estagiários para nos ajudar realmente nesse processo de ali descrever tudo que estava presente, ou seja, de trazer as informações técnicas relativas a cada um desses envelopes que a gente pôde se debruçar, e até esse momento a gente não teve contato com nenhum material digitalizado, e acredito que seja no nosso horizonte a possibilidade de fazer aí, viabilizar esse projeto de digitalização para que isso esteja aí, de fato, mais disponível para todo qualquer pesquisador que não precise necessariamente se deslocar ao espaço físico do CPDOC, até porque o espaço físico agora é uma incógnita para todos e qualquer espaço no Brasil e no mundo. Mas, enfim, a gente quer muito poder investir nisso. Mas acredito que no momento da doação, o que foi aquilo compilado a partir dos recortes, a partir daquilo que a família, que os herdeiros organizaram, selecionaram, e mesmo já veio muito organizado o material, já veio com uma organização interna bastante bem desenvolvida. Enfim, então, no primeiro momento, a gente não identificou nenhum material digital. Agora, não sei se o Américo quer continuar ou Está chegando. Avanço e... Tem que ligar seu microfone, Américo. Liga seu microfone. Ok. Pronto. Desculpa, caiu aqui. Não, pode continuar, Bernardo. Eu só estava fechando.
Então, a caligrafia foi, como disse o Américo, dá para a gente identificar ali as anotações de próprio punho, do próprio Jorge, e acho que o grande manancial para a gente vai ser a iconografia. A iconografia é acho que um dos pontos fortes aí desse acervo, que a gente também não teve o contato, salvo uma ou outra imagem, mas acredito que vai ser, seja para essa, vamos dizer, parte mais da intimidade, seja para os eventos públicos, algo bastante rico desse acervo, tá? Que compõe esse acervo. Com relação às editoras estrangeiras, né? Então, é o momento ainda dos telegramas, das trocas de cartas, das correspondências e dos agentes literários. Haverá dois muito importantes ali até os anos 70 que vão auxiliar muito o Jorge nesse sentido. Ele mesmo vai algumas vezes até Londres, ele tem algumas incursões, mas, via de regra, são agentes que fazem esse trabalho, e, a partir de um determinado momento, são os próprios chamados consultores, né, os professores consultores, dos quais se destaca Gilberto Velho. É muito interessante, aí voltamos para a questão da iconografia, uma das fotos que é tirada em Nova York, do casal, Zahar e Ani, que vão visitar Gilberto Velho quando ele está fazendo um estágio em Austin. Então, me parece que um dos grandes celeiros de traduções vem dos Estados Unidos, e é muito graças também, a partir dos anos 70, à coleção Textos de Antropologia Social, que o Gilberto começa a orientar e a canalizar nesses seus contatos com a pós-graduação. Esse é um ponto também bem interessante para a gente pensar, porque se nos anos 50 e nos anos 60 o horizonte era o horizonte da graduação, a partir dos anos 70 é a pós-graduação que é o novo nicho que a editora passa a atuar. Então, a gente vê com essa coleção Antropologia Social já uma ramificação, já acredito talvez a Silvia tenha tocado nesse ponto no último seminário, já um foco mais específico que tem a ver com as pós-graduações que estão se formando no Brasil nesse momento. Então, me parece que ali é chave, né? E aí, quem não lembra da edição de Clifford Geertz, da Interpretação das Culturas, que vem em 1977, 74, nesse contexto, né? Ou já de Erving Goffman, enfim, me parece aí que a figura mediadora do Gilberto Velho é muito importante nesse contexto. E mesmo livros que vão fazer muito sucesso dessa coleção, em 79, por exemplo, já na reabertura, que é Carnavais, Malandros e Heróis, que é publicado pela Zahar, que tem uma repercussão muito grande nesse contexto, extrapolando os muros também acadêmicos do trabalho que o da Mata faz e que vem a lume em 79 nessa coleção. Mas, enfim, me parece que aí o agenciamento com as editoras estrangeiras está muito focado no Gilberto Velho, nos Estados Unidos, e nas feiras, como a gente mencionou, a Feira de Frankfurt, como também tem uma discussão sobre a tradução do livro História da Arte, um livro que vai fazer muito sucesso no Brasil, e que aí a gente vê que é na Feira de Frankfurt que ele tem contato com esse livro. E talvez agregando uma coisa que eu não mencionei na fala inicial, de que também tem um material sobre a apreensão de livros, ou mesmo da investigação da questão da censura aí nesse momento, e que mira justamente os filhos, até uma coisa curiosa, né, os filhos do amigo do Zahar, né, que são o Otávio e o Gilberto, enfim, do Otávio Alves Velho. Então, a gente tem ali alguns documentos que são relacionados a essa discussão ali do DOPS, da apreensão de alguns livros, tem pelo menos 30 livros da lista. O Enio tem o dobro, mas no caso do Jorge Zahar tem pelo menos 30 livros que estão na lista vermelha, na lista negra ou vermelha do DOPS nesse contexto. Então, acho que também é um material interessante, que foi explorado por algumas das pesquisas que a gente mencionou, mas que a gente tem ali esses originais também que vão estar disponíveis ao público, para investigar essa relação entre editoras e censura no período militar brasileiro. Quer comentar, Américo? Você perdeu a conexão no meio da sua resposta? Quer voltar em algum ponto? Não.
Eu estava falando, não, acho que o Bernardo respondeu bem, acho que a gente pode continuar, se tiver mais Tá alguma ótimo. Tem mais perguntas, tem muitas. Então, eu vou fazer o segundo bloco. A Josiane agradece a apresentação de vocês e pergunta se o arquivo está aberto para os pesquisadores externos do CPDOC. A Daniele Cavalieri pergunta: gostaria de saber se o arquivo ZAAR foi integralmente doado ao CPDOC. Trabalho na Biblioteca Nacional e o arquivo da livraria José Olímpio foi doado à BN, mas o arquivo pessoal foi doado à Fundação Casa de Rui Barbosa. A Gisele pergunta: olá, Américo e Bernardo. Fico muito contente de poder ouvir vocês falarem sobre o acervo ZAAR. No Brasil, temos poucos acervos disponíveis de editoras e, sem dúvida, a possibilidade de ter acesso aos documentos da ZAAR é uma ótima notícia. Tenho interesse específico nas questões relacionadas às traduções e à participação do Brasil nas feiras internacionais. Que tipos de documentos referentes a esses temas existem no acervo? O Bernardo já falou um pouquinho das feiras, mas talvez, enfim, falar um pouquinho mais sobre as traduções, o que vocês já mapearam no arquivo. A Thaís pergunta: professores, o arquivo de Jorge ZAAR conta com a troca de correspondência entre leitores e clientes e o editor ZAAR? Se sim, como avaliar essa dinâmica frente à figura de um editor como Jorge ZAAR, estabelecendo um paralelo dessa relação com a formação do grupo de profissionais, tradutor, revisor e escritor que atuaram junto à editora ZAAR? Acho que a gente pode seguir para os comentários. Deixa eu falar, acho que eu caio de novo. Eu estou brincando. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Carol? Está picotando um pouquinho, Américo. Está picotando, né? Mas vamos tentar. Aqui. Tem um problema aqui. Mas, enfim, as primeiras questões eu acho que a Carol podia responder para a gente, porque, né, eu acho que são mais de natureza, envolve aí, né, o manejo do arquivo e tal, acho que tem a ver com isso. Né? Tem aqui uma questão sobre leitores e clientes, né? Essa última questão. Eu não vi, não sei se o Bernardo chegou a ver, a se debruçar. Eu vi poucas correspondências. As correspondências que eu vi eram basicamente correspondências com agentes literários, enfim, internos e externos. Eu não cheguei a ver. Seria bem interessante, eu acho bem interessante, sim. Né, se há a correspondência com leitores. Pô, isso seria bem bacana. Eu não cheguei a... Não sei se o Bernardo chegou a ver, né, esse tipo de correspondência, né, com clientes, leitores. E a respeito de... Eu acho que alguém vai estudar... Quem foi o nome da pessoa? Acabei esquecendo. Sobre traduções. Tem algumas perguntas nesse sentido. Da Maria. Sim. Eu acho que esse pode ser um lado legal do arquivo. Acho que pode ser um lado importante, interessante do arquivo. Né? Quais são os... Eu já cheguei a comentar, né? O pai do Gilberto é um dos tradutores. Né? Mas, enfim, acho que seria muito interessante perceber quem são os tradutores, de onde é que eles vêm, né? A relação com a editora. A gente tem muitos contratos ali, não sei se a gente vai ter, por exemplo, contratos com os autores. Eu não sei se a gente tem os contratos com os tradutores. Seria bem interessante também, né, de ver os contratos com os tradutores. E as feiras, acho que o Bernardo já falou também, né? As feiras são fundamentais, fundamentais. E eu concordo com o Bernardo, eu acho que realmente a ZAAR foi cada vez mais... focou na graduação e focou bem na pós. E, né, focou bem na área de ciências sociais, pelo menos focou bem na pós. Foi focando bem na pós. Né? Mas, por outro lado, também foi abrindo para outras áreas, né, Bernardo? Psicanálise, psicologia. E ele também tem interesse em obras de referência. Eu lembro de um dicionário de marxismo, é um bom dicionário de marxismo, que também foi publicado pela ZAAR. Então, também a obra de referência era uma preocupação dele também. Bom, eu anotei aqui, então, o nome da... Josiane, Daniele, Thaís, tinha mais uma pessoa, né, que fez a... Gisele e Maria, que perguntam sobre as traduções. Tá, muito obrigado às 5 pelas perguntas.
e acredito também que Carol pode esclarecer, mas acho que não, por enquanto ele não está disponível, porque justamente você tem o período de receber, organizar, catalogar, e aí sim, esse time aí depende muito de uma frente de trabalho que envolve também prioridades e outras, e um escalonamento de uma série de arquivos que chegam, que tem muitas vezes uma temporalidade que não é muito simétrica, não, de determinado momento coalha de acervo, então tem toda uma mobilização dos estagiários. Eu acredito que ainda vai levar um tempo e a Covid acabou retardando aquilo que a gente queria, almejava ter concluído nesse início de semestre, mas a impossibilidade da presença física retardou um pouco mais. Mas espero, né, vamos colocar nesse horizonte que até o final do ano, mas enfim, eu estou aqui me antecipando, Carol, depois você esclarece, mas tomara que, oxalá, o quanto antes isso possa estar disponível. Uma pergunta muito boa sobre a integralidade do acervo. Então, o que nós recebemos foi dos herdeiros, dos filhos, que dirigiram dirigiram a editora em conjunto com o Jorge até 1998, que depois também deram continuidade a essa política editorial e aprofundaram também a discussão de renovação de coleções e livros de bolso, uma série de inovações que foi feita, tinha até a coleção 90 minutos, né, que você lia, né, tinha o Kant em 90 minutos, né, sabe-se lá se é possível, mas, enfim, é uma série, foram se diversificando uma série de coleções internas graças à atuação dos filhos e netos do Jorge. De todo modo, essa discussão sobre a integralidade dos acervos é um ponto importante. O que nós recebemos foi aquilo que a família reuniu. A gente sabe que isso, às vezes, acontece. Por exemplo, em Minas Gerais, temos o acervo de escritores mineiros da UFMG, e alguns autores estão lá, né, Murilo Rubião, mas não necessariamente na sua integralidade, Silviano de Santiago, mas não necessariamente na sua integralidade, ou mesmo na casa de Rui Barbosa, Clarice Lispector. A gente sabe que tem uma parte da obra da Clarice Lispector que está lá, mas não a sua integralidade. Então, me parece que é possível que haja mais documentos referentes a ele, até porque eu mencionei isso, né, ele e os irmãos têm aí um papel importante até os anos 80, e depois os descendentes que vão também tocar isso. Então, é possível que acervo, coisas do Ernesto e do Luciano também tenham a ver, digam respeito a esse acervo, que coloca uma questão aí para ampliação dessas 14 pastas que estão agora sob a guarda do CPDOC. Um ponto que eu acho que é muito legal, esse das traduções, né, porque, de fato, é uma inovação ao apostar uma inflexão de não mais importar o livro e ficar dependente também, porque o debate dos anos 40 dos anos 50 era o preço do livro, era a acessibilidade do livro, e isso tinha muito a ver ao importar com também a questão da variação cambial, né? E o Brasil todo se orientava pela questão do dólar, então a discussão da celulose, o papel, tudo isso, a economia do livro era muito afetada por isso. Ao apostar no livro traduzido, né, ele agrega esse outro ator importante, que é a figura do tradutor, dos quais se destacam os pais do Gilberto e do Otávio Velho, de fato, né, isso aqui aparece um número considerável de traduções feitas pelo Otávio Alves Velho, mas também nomes já também de uma sociologia como Waltencir Dutra, que vai, em 13 anos, fazer 86 traduções, né? Uma média aí bastante alta, pensando aí mais, pelo menos, aí 2, 3 por ano, que ele fez nesse contexto. Mas também aí entra o papel da tradução, que a gente até vê isso, acontece muito em cinema, né? Você pega um título original e você adapta para tornar mais atraente para o público. O Zahar teve esse tino na primeira publicação da coleção Biblioteca de Ciências Sociais, porque o manual de sociologia não era um manual. Esse nome foi justamente adaptado para o português, era Sociology, Science of Society, né? E ele adaptou o manual porque justamente achava que isso teria mais um apelo de interesse do público. Acha, bom, eu estou precisamos entender essa coisa aqui, a gente não sabe o que é sociologia, precisamos de um manual. E realmente vingou. O livro teve uma aceitação muito grande, né? Depois, só comparava depois ao que teve o Wright Mills com a imaginação sociológica, que também foi um marco nas leituras de ciências sociais do Brasil.
Mas, enfim, o corpo de tradutores se destacam esses dois nomes, né, na frequência, mas, enfim, eu acho que é uma coisa realmente para se observar, porque até então, e sobretudo na José Olímpio, que isso era muito forte, quem fazia tradução eram os próprios escritores. Drummond fazia tradução, Graciliano fazia tradução, Zé Lins do Rego fazia tradução, porque eles eram figuras, né, que conheciam a outra língua, achavam que tinha prestígio traduzir, né, caía bem assim se associar ao nome de um grande escritor europeu, né, renomado, né, e grande romancista, Flaubert, etc. Então eles faziam, mas a gente sabe que eram traduções amadoras, eram traduções que, do ponto de vista técnico, tinham algumas limitações, já que eles não eram treinados para isso. Então a gente tem aí, nesse sentido, uma inflexão com a chegada do Zahar e com essa aposta no livro científico traduzido. Isso gerou aí esse novo personagem, que é o tradutor especialista. E ele tinha, como mencionou o Américo, ele tinha bastante zelo, bastante cuidado nesse trabalho de tradução para a língua portuguesa dos livros, em sua maioria, do inglês. Tá ótimo. Eu quero... Peraí. Diga, Bernardo. Desculpa, só mais um ponto, acho que também é interessante, que aparece na correspondência, aparece pouco realmente de leitores, não encontrei, pelo menos numa primeira visada, não identifiquei essa correspondência que até era uma praxe, isso para redações de jornal, você tinha muito esse tipo de correspondência, mas não aparece mais com os amigos, aparece mais contratos com os agentes, como disse o Américo, mas eu queria aqui ressaltar que aparece muito realmente já a troca dele de mensagens com o Luiz Schwartz, quando o Luiz Schwartz, nos anos 80, ainda era da editora Brasiliense, né? Inclusive é um egresso da FGV, né? Tinha se formado em administração pública em São Paulo, é levado para a Brasiliense e cria a Companhia das Letras em 88, 89. Então já aparece ali uma relação, como disse o Américo também, de muita filiação entre um e outro, né? Um em São Paulo e o Zahar no Rio, e não à toa Luiz Alfredo Garcia Rosa, que faleceu esse ano, né, muito conhecido pelo romance policial, ele publicava psicanálise na editora Zahar. Uma das coleções era do Garcia Rosa. E ele vai estrear na ficção com 60 anos pela Companhia das Letras, e aí a mediação entre Zahar e Luiz Schwartz explica essa conversão do psicanalista em romancista nessa virada aí dos 80 para os 90. Então, esse também é um documento que aparece lá e que a gente junta as peças com o acesso ao arquivo. Ótimo. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigada, Américo. Em função do horário, a gente tem que fechar, mas é um bate-papo gostoso. A gente poderia passar aqui a tarde inteira conversando sobre mercado editorial, ciências sociais, sobre o próprio personagem do Zahar, né? Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de autores e obras que ele publica, sobretudo no contexto da ditadura militar. Fiquei muito impressionada. E um segmento que eu desconhecia, que é o da psicanálise, né? Freud, Lacan, todo mundo ali. Eu estou muito também entusiasmada com a organização desse arquivo. E aí, já para responder uma das questões que foram colocadas aqui, o arquivo chegou no CPDOC muito recentemente. Ele estava começando a ser organizado por Américo e Bernardo, quando no momento de pandemia houve a necessidade do isolamento social, e a gente tem trabalhado de casa e tem feito o que é possível em relação ao arquivo, mas o trabalho com os documentos, mais especificamente, será necessário aguardar o tempo de retorno das atividades presenciais. A nossa ideia é que esse arquivo seja organizado e disponibilizado para consulta pública o quanto antes, porque a gente já viu o quanto de possibilidades que ele contém, né, de leituras possíveis. Eu agradeço muito ao Bernardo e ao Américo, mais uma vez, a todos que estão aqui com a gente, né, nessa quarta mesa. Aproveito para avisar que na semana que vem a gente tem uma mesa sobre arquivos pessoais de mulheres e audiovisual.
onde a gente vai discutir os arquivos de mulheres depositados no CPDOC e também o arquivo da antropóloga Ivone Magui. A gente também recebeu recentemente o arquivo da antropóloga Alba Zaluar. Então vamos falar um pouco das mulheres, da presença das mulheres nesse mundo dos arquivos, sobretudo em relação ao CPDOC. As inscrições para essa mesa podem ser feitas no site, já estão abertas. Quero pedir um pouco da paciência de todos vocês que têm acompanhado a gente esses dias. A gente está produzindo todos os certificados, mas demanda um certo tempo. As mesas foram muitas e foram muitos participantes, mas todos os nomes e participantes estão registrados, seus e-mails também, e assim que possível a gente vai encaminhar os certificados de participação para os ouvintes. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e até segunda-feira que vem.